Olá, me chamo João Gabriel e hoje irei falar sobre o tema cemitério e construção. Nosso papel como cooperadores de Deus. Vemos árvores frondosas, edifícios enormes e nos esquecemos às vezes que para essas árvores crescerem é necessário adubo e para esses edifícios crescerem também não são do dia para a noite. Em nossa vida espiritual, que tipo de edificação estamos construindo? Para isso, iremos usar o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, na lição 68, Cemitério e Construção, que começa com a análise de Emmanuel, a primeira epístola, no capítulo 3, versículo 9, de São Paulo aos Coríntios, que nos diz: Se somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura e edifício de Deus. Sendo assim, Paulo asseverou a sua condição de cooperador de Deus e designou a lavoura e o edifício do Senhor aos seguidores beneficiários do Evangelho que o cercavam. Traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em perfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Tangendo-se a esse assunto, iremos pegar São Mateus, capítulo 7, no Novo Testamento, versículos 24 a 27, onde Jesus nos cita que aquele que o ouve e pratica as tuas palavras é comparado a um homem sensato que constrói a sua casa em cima da pedra. Passa-se a água, o vento, as tempestades, mas este homem e esta casa permanece. E aquele que não as pratica, mesmo as ouvindo, insensato, é como um homem que constrói a sua casa em cima da areia. Quando houver as tempestades, quando houverem os ventos, essa casa será a ruína, se arruinará. Sendo assim, se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Quando nós pegar São Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 20, onde há a citação de que os fariseus, sabendo que Jesus tiverá tapado as bocas dos saduceus, perguntam a ele: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, sendo este o primeiro mandamento. E o segundo semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Sendo assim, essa lição nos ensina como aplicar o evangelho de amor na prática e como vencer o desânimo diante dos desafios familiares e dos trabalhos na seara do bem. Conhecemos, pois, na essência de amar a Deus e amar ao próximo, o serviço que a revelação nos indica. Logo assim nos aproximamos da luz cristã. Se já nos cabe essa bênção, é-nos necessário restaurarmos o equilíbrio das correntes da vida através desse amor, onde permaneceremos ajudando aos que desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino cresça, progrida e santifique toda a nossa terra. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se conhecemos os benefícios de Deus e de Jesus, somos colaboradores dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Fica-se assim aquela pergunta: que tipo de semente tenho lançado no coração das pessoas? Que tipo de teto espiritual estou construindo para o meu próprio amanhã? Quando falamos do serviço de plantação e edificação, a sementeira, ou a lavoura, seria o nosso coração, a nossa mente, o meio em que vivemos é o solo. As nossas palavras, os nossos pensamentos e atitudes são as sementes. Tudo o que plantamos, iremos colher. Se semeamos a compreensão, a incompreensão, colheremos o isolamento. Se semearmos o amor e a paciência, colheremos a paz. Somos a lavoura de Deus, porque Ele nos dá a terra e a semente. Mas o ato de cultivar é nosso. Essa construção ou edifício seria a nossa própria evolução espiritual, o nosso caráter e o homem espiritual que estamos moldando para a eternidade.
Cada dia é um tijolo. Nossas escolhas morais, o cumprimento do dever, a resistência às tentações, são a argamassa e a estrutura deste edifício. Nós somos o edifício de Deus, porém fomos chamados a sermos os construtores da nossa própria alma. Esse serviço de plantação e edificação reclama esforço pessoal e boa vontade para com todos os nossos irmãos, a humanidade, por conta de conformidade com a própria simbologia do apóstolo. O vegetal pede tempo, carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num só dia. Porém, vemos em todas as partes pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. A vida na sua expressão terrestre, ela é como uma árvore grandiosa. Sendo assim, pegaremos no capítulo 9, na página 59 do livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier, a história dos velhos e moços, onde há uma reunião entre os discípulos e existia entre eles uma certa disparidade em relação às idades, enquanto alguns, que eram mais jovens, como João, Tiago e Tadeu, falavam assim, neste lugar, sobre como a sua juventude ajudariam eles a poder propagar por toda a Galiléia, por toda Jerusalém, os ensinamentos de Deus, doutrinados por Jesus. Pedro e André escutavam tranquilamente aquelas vontades daqueles garotos que estavam a fim de dessa forma poder promover o evangelho. Porém, em certo momento, Pedro se sente de certa forma deslocado. E assim ele vai tomar uma palavra com o mestre, com Jesus. Quando ele chega em Jesus e fala do que está acontecendo, parece que o próprio mestre já sabia o que estava se passando na cabeça de Pedro. E pergunta a Pedro: Pedro, na ampulheta das angústias da vida, quem será o mais velho entre os homens? E se perguntarmos a idade de nosso pai, saberemos por acaso? E assim Jesus fala e cita essa frase: a vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores, perfumadas e formosas. A velhice, ela é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, Pedro, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança. A flor, Pedro, é uma promessa. O fruto, porém, é realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. E sendo assim, ele continua enquanto Pedro observa. Esta imagem também ela pode ser a da vida do Espírito, Pedro, na sua radiosa eternidade. Apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores nunca morrem, marchando sempre para o fruto da edificação espiritual. Em face da grandeza da vida espiritual, a existência humana é uma hora de aprendizado. No caminho infinito do tempo, essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vivemos, por vezes, jovens que falam com experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Pedro então pergunta ao mestre: Mestre, então o objetivo do espírito é a velhice? Jesus fala: não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda que também devemos recordar, Pedro, o símbolo da árvore, para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Isso nos mostra que, a partir dessa história, Pedro compreende que não é porque, por ele ser velho, a sua função não terá desígnio no Evangelho. Jesus mostra para ele que o fruto, no caso da edificação, é de cada um. Cada um colherá aquilo que edificará.
E cada um terá a sua importância nessa edificação do Mestre, na edificação de um mundo melhor. E esse amor, como dizemos no início, ele resume a doutrina inteira de Jesus, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito, onde podemos ver isso no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo, no item 8, ditado pelo Espírito Lázaro, em Paris, 1862, nas Instruções dos Espíritos. E por ser os instintos elevados à altura do progresso feito, em sua origem, o homem só tem instintos. Como diz Lázaro, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, este homem tem sentimentos. Isso nos mostra que a lei de amor substitui toda a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso é aquele, como diz Lázaro, que ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a do corpo. Lázaro nos quer dizer que este amor, que resume a doutrina de Jesus, e este amor é a necessidade para que possamos melhorar a sociedade em si, é o ato maior aonde devemos exigir os nossos esforços pessoais, cultivarmos para colhermos a semeadura desse amor. E também devemos nos lembrar que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Ele tem que desaparecer da Terra, como é citado no item 11 do capítulo também 11, Amar ao próximo como a si mesmo, pelo Espírito Emmanuel, em Paris, 1861. Por ser a chaga da humanidade e a cujo progresso moral da Terra ele obsta, ou seja, ele trava, o egoísmo é o alvo para que todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças, a sua coragem. Coragem para poder se aprimorar a si mesmo em relação à sua própria reforma íntima. Algo que é difícil para nós mesmos. Cada um sabe qual é a dificuldade a cada um que cabe dessa coragem. E esse monstro devorador, o egoísmo, ele devora todas as inteligências. Ele que é filho do orgulho, como cita Emmanuel, no item 11 do capítulo 11, ele é o causador de todas as misérias desse mundo terreno. E a negação da caridade, ela é, por conseguinte, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus, como ele nos dá o exemplo, ele nos dá o exemplo da caridade, enquanto Pôncio Pilatos, do egoísmo. Por quê? Quando o primeiro, Jesus, o justo, vai percorrer as suas santas estações do martírio, o Pilatos lava suas mãos e pergunta aos judeus: por que irás matar esse homem, já que ele é justo? E só diz: que me importa? Deixa que aquilo acontece. Os efeitos da lei de amor, como é citado no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no item 9, pelo espírito Fenelon, em Bordeaux, 1861, são o melhoramento moral da raça humana. Esses são os efeitos da lei de amor. E a felicidade durante a vida terrestre. Não acrediteis, irmãos, na esterilidade e no endurecimento do coração humano. O amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um imã a que não é possível resistir. Onde os viciosos e os rebeldes, por ter esse imã e essa centelha de amor divina dentro de si mesmo, irão, dessa forma, conseguir se aperfeiçoar e se melhorar na lei de amor e de caridade. E amigos, fora da caridade, não há salvação. Como diz São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 8, versículos de 1 a 7 e 13, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios,
e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Mesmo assim, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda mesmo quando a fé é possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, também nada sou. A caridade, como cita São Paulo, ela é paciente e branda, benfazeja, não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, ao contrário, se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. A caridade e humildade são a senda única da salvação. O egoísmo e o orgulho são a da perdição. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação, que é citado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, o mandamento maior. Sendo assim, quando fazemos a caridade para com os nossos irmãos, ela, no caso, por ser um ato que não é necessário raça, cor ou religião, ela tem a disponibilidade de ser exercida por todos. Por isso que ela seria a senda única da salvação. Pois com a caridade, iremos amar assim o nosso próximo mais ainda. Mataremos o egoísmo e o orgulho aos poucos com esses atos benfazejos de coração aos nossos próximos. Pois quando, de certa forma, não amamos o nosso próximo, não amamos também a Deus. E quando não conseguimos amar a Deus, não conseguimos amar ao próximo. Por isso Jesus falou: eis o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. E para isso, São Paulo, o apóstolo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, nas instruções dos Espíritos, do item 10, nos fala que na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados todos os destinos do homem, na terra e no céu. Porque à sombra desse standard, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa, ela seria o facho celeste. E na terra, porque eles acharão paz, eles viverão em paz. E essa luminosa coluna é o que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra de promissão. Isso nos mostra que com o ato da caridade entre todos nós, seremos cada vez mais irmãos, cada vez mais amigos. O amor reinará entre todos nós. E dessa forma o mal não terá espaço. O mal não conseguirá mais agir sobre a humanidade. Este é um dos grandes serviços da nossa edificação e da sementeira de Cristo a partir da sua doutrina aqui na Terra. Para isso, iremos falar também sobre os trabalhadores da última hora, que seria a missão dos espíritas, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, em São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, nós temos a parábola do festim. Onde é a parábola do festim? Um mestre, um dono, no caso, pede aos seus servos que convide os seus convidados para que possam, nesse caso, aproveitar-se do festim que está em comemoração ao seu filho. Esses servos vão a convidar os convidados, ao festim, porém esses convidados não querem. Dizem que não querem ir. Voltando assim esses servos ao seu amo, eles falam que os convidados não queriam ir. E sendo assim, este homem, este pai, este mestre, manda assim que eles vão então falar a esses servos, vão falar a essas pessoas que está tudo preparado. É só eles virem, que está tudo certo. Eles vão novamente, ou esses outros servos vão novamente para lá. Quando eles chegam para falar com essas pessoas, com esses convidados,
A maioria deles não quer saber da sua vida pessoal. E outros matam esses servos. Nesse caso, os servos voltam e falam ao mestre o que acontece, a este amo. Este amo manda então que estes servos possam ir convidar a todos para o festim. E assim, esses servos vão e convidam a todos. E aí a mesa se enche de várias pessoas de várias regiões. Porém, o amo olha para algum desses convidados e fala: por que tu não tens a túnica nupcial? E aí ele fica calado e este amo fala: pegue, amarre-o e jogue-o ao fogo eterno. Sendo assim, Jesus termina dizendo: por isso, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. O que quer dizer o festim de bodas? Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e da sua linguagem. Esses obreiros que chegam na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Foram eles que convidaram. E aos quais continuaram a ser assinados através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, que são, no caso, a segunda ida dos servos, que dizem, né, que está tudo preparado. E esses mártires, no caso, eles são seguidos pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Os espíritas são os últimos chamados. E essa túnica nupcial, que o amo pergunta a um desses convidados, seria referente à caridade, ao amor. Essa iluminação interna. Então, os espíritas seriam, no caso, os obreiros da última hora. E orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela? Como diz Constantino, em Bordeaux 1863, no capítulo 20 do Trabalhadores da Última Hora, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando que reconheceremos esses verdadeiros espíritas? Pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los pelo número de aflitos a quem levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eles, finalmente, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Isto quem nos diz é Erasto, o anjo da guarda do médium, em Paris, 1863, também no capítulo 20, no item 4 das Instruções dos Espíritos. Bem, sendo assim, entendemos que é necessário que estes que foram os últimos chamados, os espíritas, tenham a necessidade de edificar, através da caridade e do amor, o reino celeste entre todos nós, dando gratuitamente o que gratuitamente eles receberam, que nos é citado em São Mateus capítulo 10, versículo 8. Restitui a saúde dos doentes, ressuscita os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E sendo assim, neste capítulo nós vemos sobre a questão da mediunidade, que ela é uma coisa santa, ela deve ser praticada santamente, religiosamente. Isso no item 10, mediunidade gratuita. E esses médiuns atuais igualmente recebem o mesmo dom gratuito que Deus deu, de serem intérpretes dos espíritos para as instruções dos homens, para lhes mostrar o caminho, para lhes conduzir à fé, não lhes vender as palavras que não lhes pertencem, pois elas pertencem aos espíritos que ditam essas palavras. E Deus quer que essa luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado. Pois a justiça de Deus ela é como o sol. Existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Pois que se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra. E não se é lícito, nesse caso, o comércio com o soberano do universo. Por isso, aquilo que foi dado gratuitamente deve ser gratuitamente, no caso foi recebido gratuitamente, deve ser dado gratuitamente para as pessoas. E sendo assim, nós temos a ideia de que
A caridade, a mediunidade e essa ideia da sementeira e edificação através dos nossos atos devem ser dadas de graça aos nossos irmãos, para que o amor prospere entre todos nós. E encaminhando para nossas reflexões finais, devemos lembrar que, conhecendo Jesus, nós somos chamados a trabalhar com Ele. A obra nos clama esforço e não aceita omissão. O ontem já passou, o amanhã já não existe. Quer dizer, ainda não existe. Mas o momento da sementeira e o instante da construção é o agora. Coopera com o bem hoje para colher a luz do amanhã. Como temos o Espírito de Verdade em Paris 1861, no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 6, obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos os fornece o corpo, o pão terrestre. As vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Arme-se às vossas decisões, irmãos, de coragem e de decisão. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Ara, ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele nos confiou. Isso que nos é citado pelo Espírito Erasto, anjo guardião do médium, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Ou seja, ninguém está ocioso. Mesmo quando achamos que não estamos fazendo nada, estamos plantando, por omissão, ou construindo algo, ainda que frágil. E Deus não faz por nós aquilo que nos cabe fazer. Ele oferece os recursos, as ferramentas, as oportunidades, e nós entramos com o esforço e com a boa vontade. Sendo assim, avançamos na tarefa, irmãos, que nos foi confiadas, e não tememos. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Muito obrigado pela atenção.